Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 15 de abril de 2026, são 9h03 da manhã. Bom dia, obrigada, obrigada. Bom, do que nós vamos falar? Puxa vida, Deus me disse, Dona Maria, já que você esteve há pouco a gravar, aproveitou essa porta, você esteve, de fato, então, puxa vida, sabe como é que é conversa encontrada? Sim, Deus me disse, olha, é bom a gente deixar, sim, alguma coisa no ar. Claro que não é fácil a gente, o tempo todo, com coisa, lidar. E coisa que a gente muitas vezes nem consegue mesmo imaginar. Então Deus me diz assim, olha minha filha, se a gente não consegue com muita coisa lidar, é preciso a gente ter a coragem de o espelho pegar e a nossa própria fisionomia encarar. Porque há coisas que nós não podemos evitar. É verdade. Não, chuva ácida. Chuva ácida é uma coisa que a gente não pode evitar. Mas poderiam me falar, e outra chuva? A gente fica naquela ilusão, sim, de que a gente pode soprar e chuva é chuva doce, quer dizer, e chuva até adocicar. Para a ácida ela não ficar. Por isso, muitas vezes a gente a gente não consegue um bom pensamento buscar para trazer o entendimento do que é melhor realizar. Assim a gente fica muitas vezes fora do ar. É tipo, eu não consigo uma coisa buscar, eu não consigo enxergar, eu não consigo. E eu não sou do tipo de gente que fica a acreditar que você ficar assim, não gente, vamos pensar coisas positivas que a coisa melhor. Não. Pensar por si só não vai a coisa solucionar. É preciso você, sim, pensar, sentir aquilo que o pensamento está a levar e realmente desejar um entendimento de que a coisa pode se encaixar se a gente de alguma maneira a razão encontrar. Por isso não tem sido fácil acompanhar. Mas Deus me disse, sente no trono que eu estive a lidar. Coloque as pernas no tamborete que eu fiz questão de preparar. E aceite. Que, puxa vida, o que eu deveria aceitar? Sim, eu deveria aceitar BA, BR e até me internacionalizar. Sim, Deus disse, oxente, por quê? Que não pode se internacionalizar, porque que não pode muita coisa realizar. E eu fui aceitar tudo aquilo que o bom Deus esteve a me dar. Por isso Deus me disse, para um retrato falado que eu fosse preparar. Talvez buscar, talvez encontrar. A questão é que quando você entra num buraco, para você ter do que falar, não é simples assim não, porque num buraco você pode rato encontrar, você pode com pereba, o que lidar, você pode até sariguê, o que? Afe Maria, decapitar. Você pode com caranguejo que esbarrar. Sem contar, de fato, que barata pode se espalhar e essas coisas. Por isso, um retrato falado, você buscar, não é assim.
Mas com Deus, sim, com Deus a gente pode, esse retrato falado, buscar. Porque Deus diz, sim, Deus diz, haja fogo, o fogo vai estar lá. Haja água, haja sol, quer dizer, haja luz, haja vida e haja morte. A questão é que Deus me disse assim, ó Dona Maria, tem como a gente, situação alheia amenizar? Olha, tem coisa que a gente não pode realizar nem mesmo para o nosso próprio quintal. Sim, a gente poder ali de alguma maneira organizar, imagine situação ali. O que eu posso aqui nesse momento realizar é uma coisa simples. Sim, é uma coisa simples. Sim, porque sabe como é que é essa discussão? Vai Neymar, fica Neymar. Vai Neymar, fica Neymar. É bom Neymar aí, não é bom Neymar aí, aí pronto. Aí traz. Sim, traz assunto. Sim, de cunho particular. Para Neymar pesar. Não, tira Neymar, coloca Neymar. Tira Neymar, coloca Neymar. Sem contar que uma seleção inteirinha resolveu de fato. Sabe como é que é? Gente expulsar. Assim, achava que 11 sentar. Para, de terceiro falar. Casa aqui, casa acolá. Não estava a prestar. Que era melhor, de fato, expulsar. Porque a coisa já poderia piorar. Já estava, de fato, chato, só lamentar. Aí resolveram expulsar. Não esperaram nem o tempo. O quê? Nem o tempo chegar. Foi assim, é agora e sai já. Aí ficou lá, cadeira a vagar. De repente, resolve de fato carteira. O que carteira tirar? Dizendo que é bom, o que? Sim, dizer o que é bom é terceiro chegar. Que com um terceiro a chegar, que a coisa pode, sim, sabe como é que é? Pensamento desviado. Mas aí, como é que seleção pode chegar? Com gente a brigar, querendo terceiro colocar, já querendo de fato cadeira vagar. Porque a coisa esteve a se desgrenhar, feito cabelo que não para, o quê? Que não para rápido de se assanhar, que não tem mais como cadeira vagar, sem a gente saber quem a cadeira vai ocupar. Sim, porque nem sempre, de fato, o camisa 7 sabe jogar. Sim, da forma como se costuma esperar. E aí, roupa suja a lavar. Roupa suja a lavar, roupa suja a lavar. Mas ficou chato roupa suja a lavar. Ficou tão chato roupa suja a lavar, que tiveram que muita roupa suja enterrar. Aí resolveram de fato se juntar. Mas sabe como é? Quando resolve se juntar para roupa engomar, com medo sim da lavanderia. Da lavanderia é denunciar o tanto de roupa que tiveram que passar a engomar, que aí o simples fato de se juntar não esteve a prestar. E aí chororou aqui, chororou acolá, chororou aqui, gente querendo de lado mudar, e aí a coisa pegar, no fim resolveram uma única conta, prestar. Sim, disseram que era melhor, de fato, sabe como é que é? Valor internacionalizar. A questão é entrar em acordo sobre o valor. E onde o valor deveria de fato é parar. Para um só pelo valor assinar. Mas aí ficha, o que? Ficha suja a chegar. E aí briga. Sabe como é briga de salão? Ninguém tem razão. Aí resolveram pegar aquele que esteve a se apresentar dizendo que poderia usar o quê? Sim, sabe como é que é? O culto messiânico. Para essa certidão pública tirar
E aí, ver se, sabe como é que é? A poeira pudesse baixar. Mas o culto messiânico não esteve a prestar, não. O culto messiânico não soube. É com o velhinho lidar. Logo esteve a se apavorar. O culto messiânico começou a misturou tanta coisa no lugar que resolveram até, de fato, penduricar e espalhar, dizendo que era melhor o culto messiânico colocar um aqui para de fato resguardar, outro é de fato como é que é boleiro virar, boleiro virar, outro tinha que de fato luva pegar para de fato escada tirar. Olha, mas foi uma confusão tão grande depois que o culto messiânico resolveu de fato. Velhinho, o quê? Velhinho desdentar. Que em vez da coisa pelo menos assentar, o que? Fez como lepra. O que? Lepra que ninguém consegue barrar. Espalhou de uma maneira, que chegou de fato até na base do lugar. O que? Sim, a base há muito tempo tem um problema, que há muito tempo esteve a mandar, dizendo para a cabeça se manifestar, que o problema estava de um jeito que não tinha como segurar, que tinha que uma solução dar, já que o sindicato estava a cobrar. Sim, porque resolveram juntar um tal de sindicato, fundar, para penduricar e barrar. Mas sabe como é que resolveram de fato? Não. Esse povo que diz que está de fato a anunciar o que costuma chegar em redação. Aí esse povo resolveu o que? Notícia de pé de página botar. Feito galinha botadeira, mas que ao mesmo tempo que bota, pisa no ovo, para o ovo não se criar. Aí já estava ficando assim do tipo chato. A base mais uma vez, sabe como é que é juiz de base? Mandou avisar que penduricalho aqui, penduricalho lá, e que associação abrigar, querendo mais sindicatos formar, que tinha que uma solução dar para o dinheiro poder de fato se juntar e aí a tal da indenização chegar. A questão é que essa coisa tomou uma proporção que aí o culto messiânico resolveu com a base falar. O que? Fez um relatório querendo justificar o injustificável, do justificável que ele acreditava dar. Mas aí a base resolveu o Conselho de Justiça. Conselho de Justiça, o que usar? Sim, fez uma reclamação de uma maneira que não tem como. É Conselho de Justiça pegar. Por quê? Sabe como é base? Base com medo a ficar. Com medo de associação. Processo. Processo de fato espalhar. E aí base prejudicar. E a base sabia que precisava de fato de respaldo para o caso ali poder encerrar, dando para a associação que o sindicato esteve a virar um meio, sim, do dinheiro tomar. Quando Conselho de Justiça, Conselho de Justiça soube que base resolveu de fato todo um apanhado, o que legalizar, registrando tudo aquilo que Conselho Messiânico, que é culto messiânico, Conselho Messiânico, o que? Advogado messiânico, sei lá, esteve a dar. Conselho de Justiça resolveu de fato culto messiânico chamou culto messiânico para que culto messiânico pudesse explicar como é que ele sai de um lugar que ele diz poder o problema solucionar e manda de fato uma certidão daquela que a base poderia usar até para o próprio culto messiânico derrubar, sem ter que ninguém barrar, porque não tinha como culto messiânico ali barrar aquilo que a base estava a falar, que ia de fato a sentença ali fechar, que há muito tempo
penduricalho, ali não dava. Olha, culto messiânico começou de fato. O que? A pastor virar. Culto messiânico resolveu o pastor virar. Quando o culto messiânico resolveu o pastor virar, querendo as ovelhas do rebanho acalmar. Até nos tapa, o quê? Gente, precisou de fato segurança entrar para separar. Foram aos tapas. O que? Brigaram? O que? Ah, meu santo, tiveram até que, o quê? Tiveram até que registrar. Com medo, diz que com medo, né, de alguém chegar no notícia espalhar e chantar, já registraram a tal briga. Olha, eu não sei como é que não puxaram faca, mas disseram que tinha que no conselho registrar. Que cada um deveria, de fato, o seu próprio pensamento, formar, colocar um tal de relatório, para, de fato, a causa, ali, se barrar, e ali é tipo alguém julgar e cada um tomar o seu lugar, até mão apertar. Mas resolveram chamar advogado. O que? Sim, para, de fato, o tal do relatório. Cada um se achando no direito da própria causa. A lei registrar, mas de uma maneira que o outro viesse a se culpar. Quando chamaram advogado para relatório formar sobre a briga e o que o Conselho Messiânico teve a realizar para a base. O que? O caso não julgar? Meu Deus, foi o mesmo que fogatear. Advogado, quando viu que Conselho Messiânico estava a prejudicar o próprio caso que ele, hoje que há muito tempo, estava a esperar, resolveu com o Conselho Messiânico brigar. Soletrou o Conselho Messiânico e disse que ia respaldo no Conselho de Justiça, tá? Para que a base pudesse se sustentar e julgar que o Conselho Messiânico não tinha o direito do caso barrar, porque uma certa igreja iria se prejudicar, porque muito esteve a se beneficiar descontando dinheiro que aposentado não tinha mais como o que resgatar. Conselho Messiânico, o que? Queria até, de fato, Jagunço contratar. O que? Diz que ia Jagunço contratar. E aí briga. O advogado resolveu queixa prestar. O quê? Oh, meu santo, resolveu queixa prestar, dizendo que o Conselho Messiânico iria matar. Que disse que ia contratar o que? Capanga, Jagunço, para surradar, para ele aprender. Olha, o advogado esteve a se basear, até testemunha fez assinar, dizendo que ou fazia, dava queixa para ele, de fato, a vida dele preservar, ou ele iria Conselho Messiânico publicamente denunciar, já que o Conselho Messiânico estava, de fato, a barrar o que a base já tinha condição de julgar, para, de fato, a igreja penduricalho não juntar. Olha, a confusão foi tanta, que o jeito foi, o que? Mandar. O que? Sim, mandar sindicato, porque uma conta. O que? Se mandou o sindicato uma conta. Vamos dizer assim, formar, com os nomes de todos aqueles que estiveram a se juntar para, de fato, o tal do desconto reclamar. Aí fizeram como se fosse um bolão de Mega Sena. Eu nem sei se pode uma ciência dessa. Aí foram o bebê pegar. Um gerente resolveram enviar. O gerente a explicar que não podia uma conta dessa ele aprovar, com tanta gente a assinar, e para o dinheiro ali parar, que eles podiam um problema muito grande causar
porque depois ele teria que o dinheiro especificar para conta particular ele separar, que era melhor cada um a própria conta, ali assinar. Ah, mas Conselho Messiânico resolveu mais uma vez, o que já resolveu mais uma vez com o advogado se juntar. Mandou o tal do gerente procurar. E aí ameaçar o gerente. Porque se ele não abrisse o bolão para o Estado o dinheiro depositar, ele nem sequer iria se aposentar, quanto mais sonhar com salário. O gerente, santo, o gerente sem saber. O gerente sem saber resolveu a presidência avisar. Resolveu a presidência avisar. Dizendo que isso estava a se passar, que era como de fato uma conta inventar, uma conta que todo mundo iria assinar, que não seria nem pública nem particular, muito menos de associação, já que a associação não queria se responsabilizar, já que era o Estado que iria o dinheiro pagar. Aí a presidência disse para o gerente abonar, como se de fato um fundo de pensão estivesse a criar. Que ele fizesse isso e depois ele mesmo, um fundo de pensão, ele mesmo fosse encerrar, depois que cada um o dinheiro estivesse a sacar, sem abrir conta no tal BB, banco, conta particular. Olha, a questão é que quando eles resolvem se juntar para uma solução eles sempre vão o Estado brasileiro massacrar. Isso, santo, isso está tudo lá. Dizem que o gaúcho gosta de um bom churrasco. Não, de um bom churrasco de fato preparado. Mas também dizem que quando o gaúcho costuma se invocar, ele não costuma barato deixar não. Aí foi que a base resolveu o que na segunda instância. Ok? A base resolveu na segunda instância entrar. E aí resolveu o quê? O gente resolveu o caso julgar e para a segunda instância mandar. Esteve de fato a orientar, dizendo para o advogado que ele tinha que se blindar. Que se ele não fizesse isso, corria o risco até de gente matar. O advogado, com medo, esteve a ficar, resolveu queixa prestar. Com base naquilo que o juiz da instância esteve a falar. Dando para ele documento que iria comprovar tudo aquilo que ele poderia de fato sofrer. Se ele fosse aquele dinheiro movimentar sem aquele povo lá respeitar. Olha, advogado com medo a ficar. Outro advogado esteve a contratar para ele representar, para de fato essa queixa prestar. Ele mandou até um delegado assim do tipo particular registrar, deixar no registro público, que se alguma coisa com ele tivesse ali algum tipo de entreveiro público ou particular, que o delegado teria a obrigação de mostrar tudo aquilo que ele na delegacia resolveu deixar. Olha, passou, não vou dizer muito tempo não, mas Conselho Messiânico. Mas é Couto, não, como é advogado, quem é que sabe, pastor messiano, emblemático, resolveu de fato. Eu não digo que foi um escritório criar, mas uma associação paralela. Resolveu uma associação paralela criar para penduricalho de aposentado tomar. Dizendo que cada um tinha que, sabe como é que é? A igreja pagar. Que a igreja sozinha não poderia funcionar. E que quem tinha, sabe como é que é? Dinheiro para dar, tinha que ir no automático. Olha, daí em diante,
É uma coisa tão ruim da gente, de fato, pensar que conselho messiânico não soube mesmo como administrar. Sim, sabe como é que é? Dentadura, chapa de velhinho. E aí, sabe como é que é? E gente começa, sim, buscar um entendimento, sim, como é que, de fato, a igreja tem acesso a dinheiro de uma maneira assim. Porque não tem como se explicar. É com montante. Até defunto a levantar. O que? Com certidão de óbito. Assim multiplicar. Aí, sabe como é que é? É culto messiânico. Resolveu de fato, sabe como é que é? Se juntar para ali. Tudo se encerrar. De uma maneira em que ele acredita mesmo poder a cara dura dele usar para de boa ficar. Foi a pior coisa que eles estiveram a realizar. Foi, de fato, graveta em fogueira de culto messiânico colocar. Porque quanto mais você vai culto messiânico elevar, mais culto messiânico tem meios de velhinho prejudicar. Por isso, não é fácil aqui estar, mas como Deus disse, olha, se você abriu a porta para seu pai agradar, vamos esse retrato falado deixar. Porque assim você não vai ninguém prejudicar. Assim, pai morreu sem se aposentar. O nome dele, alguém esteve a usar, e aí ele ficou nessa pendenga. Os anos estando a passar, não teve direito. Eu não entendo mesmo, sabe como é que é? O que uma coisa tem a ver com a outra. Você não consegue se aposentar. Em compensação, outros conseguem o nome de tanta gente usar para penduricar e tomar. É uma coisa estranha, né? Mas tudo bem. Deus, com toda certeza, nunca esteve a faltar. Por isso eu passei aqui, sim, sabe como é que é? A mão direita costuma com a esquerda assim, se juntar para lavar. Então Deus disse assim, passa lá, Maria de Cássia. Deixa também esse agrado e vamos fechar. Vamos fechar a porta. Porque precisamos, de fato, sabe como é que é? Continuar de certas coisas a cuidar sem ter que aqui estar. Isso não quer dizer que não estou a trabalhar, mas é em outro patamar. Porque não é assim fácil tudo aquilo que Deus costuma me solicitar. Mas, como sempre, vou mais uma vez falar, eu posso qualquer leitura realizar. Coisa simples. Basta Deus me solicitar. Vai lá e faça esse retrato falado. Que é para a gente saber com quem a gente está a lidar e não ilusão. Sim, que ilusão não quer. Ilusão não é uma coisa boa para a gente carregar. Portanto, obrigada. Com toda certeza, eu sou Cássia. Aquela que com toda certeza Deus guarda. Obrigada, Senhor. Obrigada, minha gente. Bom dia, com toda certeza. A vida é de alegria para aquele que com toda certeza em Deus acredita sempre. Bom dia.